amigos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco agora e sempre, que nós possamos mais uma vez estarmos aqui agradecendo a continuação do nosso estudo do Livro dos Espíritos, a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, que surgiu lá em 1857 com a edição primeira do Livro dos Espíritos, e depois continuou com as outras obras. São 5 obras básicas que nos trazem o conhecimento, nos trazem oportunidade de estarmos melhorando a nossa capacidade de compreender a vida. E nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais e aproveitando a oportunidade de hoje para darmos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que está já no livro 4º, capítulo 2º, Penas e Gozos Futuros, capítulo 2. Item 1, o nada e a vida futura. O nada. Por isso que as pessoas têm medo de morrer. Porque a perspectiva que nós tínhamos era o nada. Morreu, acabou. Por isso que tínhamos excessos demais, e ainda as pessoas que não acreditam na vida futura cometem excessos demais, porque acreditam que só podem aproveitar ao máximo, em todos os sentidos, esta vida. E se o nada para elas ainda é uma dúvida ou uma quase certeza para alguns, infelizmente, então aproveitar o máximo, independente das consequências, porque não terão consequências segundo esse pensamento. O nada. Por isso que nós, quando estamos estudando a espiritualidade, a doutrina espírita, outras religiões que acreditam na vida após a morte, na sequência da vida do espírito, o comportamento tende a ser diferente das pessoas que realmente compreendem que lá na frente estarão vivenciando as consequências de seus atos de um passado. Ou seja, fazemos hoje e amanhã estamos vivenciando a consequência de nossos atos. Por isso que aquele que não crê em nada na vida futura, geralmente leva a vida de qualquer jeito, procurando tirar proveito de tudo e às vezes de todos. Mas vamos lá. Bom dia a todos, bom dia aos amigos, bom dia para aqueles que estarão mais tarde vendo aqui no YouTube, mais tarde, que estarão vendo aqui no canal Reflexo da Luz do YouTube, ou aqui mesmo na página do Facebook, Delmo Soares. E boa tarde, boa noite, assim por diante. É uma satisfação tê-los aqui de vez em quando, compartilhando alguns momentos. Então vamos lá. Agradecimentos feitos. A questão é 958. Questão 958. Por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Olha só que resposta interessante. Porque o nada não existe. Resposta dada pelos amigos espirituais, para Allan Kardec. A questão 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Que todo homem, mesmo que se diga que não acredita em nada, lá no fundinho, lá ele tem uma esperançazinha, mesmo que quase lá no cantinho, que não pode terminar assim. Para que tanta coisa para acabar em nada? Então nós temos já instintivamente esse senso que a vida continua. E de onde vem esse instinto, esse sentimento? Resposta. Já dissemos, antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado de espírito. Antes de estarmos aqui, nós vivíamos no mundo espiritual, com um conhecimento bem mais amplo, com mais certezas do que nós temos agora aqui encarnados. Isso, apesar de termos o esquecimento desse período,
não se apaga por completo e fica, muitas vezes, lá no espírito, uma certa lembrança que de vez em quando quer brotar no ser encarnado, mas ele não consegue ter uma base para entender, então fica uma espécie de, parece que eu já vivi isso, acho que tem que ter alguma coisa a mais, porque no fundo, o espírito, ele é que comanda tudo. Você não vai ter a manifestação da sua vida passada, da sua vida no plano espiritual, de uma hora para outra, mas você vai ter essa sensação de que já vivenciou algo parecido. Então, isso que fica gravado lá, de uma forma sutil, por enquanto estamos encarnados, essa esperança que vem para a grande maioria dos homens, ou praticamente para todos, de que a vida continua. Olha só a explicação dada aqui por Kardec. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro do além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã, em que se tornará depois do instante fatal. Em que se tornará após o instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocupamos com o que teremos ao deixar este mundo, desde que o será para sempre. Como não se preocupar? Se você vai fazer uma viagem, você tem que saber para onde vai, o que vai precisar lá, se preparar. Então a vida, um retorno para a vida espiritual, é essa viagem que todos terão que fazer um dia. Então se preparar para essa viagem é o que nós fazemos quando começamos a estudar religião ou ciência ou filosofia que nos fale sobre a vida após a morte. Quando começamos a compreender, entender, a doutrina espírita, por exemplo, que é o nosso caso, é uma preparação para essa viagem. Por isso precisamos entender de fato, não ter simplesmente uma leve noção. Precisamos estudar sempre e compreender. Então, a ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele. Involuntariamente, fica na expectativa. Crer em Deus, sem admitir a vida futura, seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. Que não nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós seriam a mesma do nada. Se nós perdêssemos a nossa individualidade, os nossos esforços teriam sido em vão, o nosso aprendizado teria sido em vão, não sofreríamos punição da nossa própria consciência por termos violado a lei divina, se nós realmente, ao desencarnarmos, perdêssemos a nossa individualidade. Como diz aqui, bem colocado, seria o mesmo que o nada. Portanto, desencarnar pensando que vai voltar para o todo e perder a sua essência é o mesmo que você deixar de existir. Nós continuaremos com a nossa individualidade, com as nossas aquisições, com as nossas percas e trabalhando tudo isso de uma forma bem calma, bem paulatinamente, bem tranquila, para podermos compreender que nós temos o infinito para aprendermos, para nos elevarmos, para crescermos, mas que nós temos que ter sim uma certa preocupação
e não ficarmos muito estacionados em alguns degraus, pois precisamos evoluir. Não temos mais a necessidade de nos punir e nos castigar para acelerar esse processo, como alguns irmãos acreditam ainda hoje em algumas seitas. O importante é você se conscientizar, trabalhar o que você precisa ser trabalhado em você e evoluindo de uma forma espontânea, natural, mas precisamos nos preocupar sim em deixar velhos hábitos e costumes. Então hoje nós vamos ficando por aqui, pois vai dar saudade, porque estamos na questão 958, uma questão pequena, mas daqui a pouco a gente vai estar terminando o livro dos Espíritos, porque são 1019 perguntas e respostas. Você pode voltar a estudar, pode pegar aqui, se quiser, a companhia minha, dos nossos amigos aqui, voltar no canal Reflexo da Luz, lá no YouTube, que tem desde o vídeo 1, onde começamos com os evangelhos, com as lives, e fomos direcionando até chegar o dia de hoje. E quando nós terminarmos esse processo do estudo do Livro dos Espíritos, nós iniciaremos o Céu e o Inferno, que fala justamente dessa quarta parte do Livro dos Espíritos, que é penas e gozos futuros. Gente, então fica aqui para nós, gratidão, um grande abraço, uma excelente terça-feira para todos nós e até o próximo vídeo. Quem sabe será amanhã. Não prometo mais nada, mas prometo fazer sempre com boa vontade, com carinho e com responsabilidade. Um bom dia para todos, até a próxima oportunidade, fiquem com Jesus.